Olá, boa tarde. Conseguem ver-nos? Nos conseguem ver? Não. Eles conseguem ver a sala? Não. Conseguem ver a sala? No, no, solamente vemos una mesa y ahora hay alguien Ai, ai. que está. Estas cadeiras. Pronto. Ok. Olha, boa tarde. Estamos só aqui os oradores. Consegue dar-nos 5 minutos? Porque não há mais ninguém. Pode ser? Sí, por favor. Sí, Quem sí. vai. Ok, porque estamos aqui sozinhos, basicamente para pessoas online. Eu só vou abrir o meu computador e preciso pôr a minha apresentação, mas não há ninguém aqui para apoiar tecnicamente, portanto. Sería problema si comenzásemos tal vez quizás con los otros trabajos en cuanto si Sim, estás por mim, a não sei afrontar. quem vai moderar, por mim. Era o Fabrício? Perdón. Sim. Sim, ok. Los otros pienso que son Gema y Fabrizio, que Gema son sou eu. Gema sou presenciales. eu. Sí, mucho gusto. E, portanto, olá, um prazer. Então, se quiserem começar para alguém online, entretanto, eu consigo ver como se acham bem. O terceiro panelista, pode ser? Sim, começamos com os online, enquanto a doutora Gema vai ajustando aí, Ok, e os colegas que estão no presencial, ok. acho que a gente pode começar aqui se apresentando como coordenadores desta mesa. Aqui estamos eu, Marco Antônio Rodrigues, professor titular de Direito Processual Civil da UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro. E aqui também temos o professor Luiz Alberto Reichelt, a quem eu passo a palavra também. Muito bom dia a todos e todas. Eu sou Luiz Alberto Reichel, sou professor dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul e sou procurador da Fazenda Nacional em Porto Alegre. É uma honra fazer parte desse evento, né? Mais uma belíssima iniciativa do Iberojur e temos hoje painéis muito ricos aqui a serem apresentados. Propõe então, professor Marco, que a gente, não sei se a doutora Gema e o doutor Fabrício poderiam aguardar, talvez, já que eles estão nessa situação do presencial, e poderíamos começar com aqueles que já vejo aqui estarem online. Se achar bem, podemos começar com o primeiro online Isso, e depois a seguir a seguir o Dr. Fabrício e perfeito. já o resto, ok? Pode ser? Ok, perfeito, perfeito. Obrigada. Então, professor Marco, quer conduzir? Totalmente de acordo. Então, começamos aqui. Uma alegria imensa podermos participar deste CIDGIM, e que estejamos juntos aqui em muitas outras situações, aqui com esse grupo de pesquisadores. Aqui agradeço também especialmente ao Dr. Fábio Veiga e a parceria do professor Luiz Alberto. Então, dando início aos trabalhos deste painel sobre avanços tecnológicos na resolução de conflitos, nós começamos aqui até pela ordem, né, que nos foi passada pela organização, passamos aqui para a apresentação, e lembrando aqui a todas e todos, né, que apresentações de até 10 minutos nos foram solicitadas pela coordenação geral. Passamos então a palavra aqui à doutora Eduarda Fortes Osório Marques, que vai nos brindar aqui com uma apresentação sobre inteligência artificial e a advocacia, entre a inovação tecnológica e os limites éticos jurídicos. Doutora Eduarda, então fique à vontade. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui, uma apresentação. Aqui. Só peço que vocês confirmem que estão enxergando a minha apresentação. Estão Sim, enxergando? não em tela cheia. Não em tela cheia.
E agora? Conseguimos vendo abas numa página também. Vemos uma apresentação, mas temos abas, apenas registro. Não acho que não há prejuízo para a compreensão, da minha parte. Para mim também não. A gente Fica enxerga bem, confortável doutor assim? Só Eduardo. para. O artigo é sobre. Envolve tecnologia, mas eu ainda estou me adaptando aqui um pouco com questões mais tecnológicas. Se por vocês ficar confortável para enxergar assim, eu posso iniciar. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Saúdo a organização do Congresso aqui em nome dos nossos coordenadores, Dr. Marco Antônio Rodrigues e Dr. Professor Reichelt, professor aqui da Casa do PPGD. Meu nome é Eduarda Fortes Osório Marques, sou mestranda aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E hoje vou falar rapidamente para vocês sobre o artigo que eu escrevi, que fala sobre a inteligência artificial na advocacia, e um parâmetro, uma análise um pouco mais prática entre a inovação tecnológica e os limites éticos jurídicos que a nossa profissão exige. Bom, o nosso mundo contemporâneo atual, ele vem sofrendo diversas transformações, de certa forma, até mesmo sem precedentes. Isso muito impulsionado tanto por uma revolução tecnológica quanto digital. Nós estamos passando pela famosa e conhecida quarta revolução industrial, entrando na era digital. No epicentro de todas essas transformações entra a tão famosa e conhecida inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que uma tecnologia capaz de simular as capacidades cognitivas humanas. Então, a gente tem a possibilidade de diferentes aprendizados, raciocínio e até mesmo a tomada de decisões. Naturalmente, a gente já consegue ver que no próprio judiciário aqui brasileiro, a gente já se insere a inteligência artificial. Então, por exemplo, nós temos atualmente sistemas do próprio judiciário, criado pelo CNJ, que já são utilizados nos nossos supremos, para eventualmente triagem de recursos, entre outras facilitadores que a inteligência pode participar. A advocacia, obviamente, ela não ficou à margem dessas mudanças, né? Sendo diretamente e altamente impactada pela utilização da inteligência artificial. Mas, como tudo, principalmente como uma profissão mais ética e cautelosa, digamos assim, ela exige diversos desafios éticos, técnicos e profissionais, devido a toda essa intensidade que a tecnologia está alcançando nessa profissão. Então, o meu artigo ele fala exatamente sobre isso e a apresentação de uma forma mais prática, ela também trabalha nesse sentido. Trago ali no canto direito da apresentação um pequeno dado de um relatório de Stanford desse ano, só para demonstrar como teve um crescimento global significativo do uso da inteligência artificial. Bom, mas entrando diretamente aqui no foco, né, da nossa discussão, a adoção da inteligência artificial na advocacia, ela não se trata meramente de uma evolução tecnológica ou uma modernização da profissão, mas ela trata sim de uma verdadeira, digamos que, reconfiguração do papel do advogado no século XXI. Então, é muito mais do que um avanço tecnológico. A gente está vendo uma revolução na forma do profissional exercer a sua profissão, que é a advocacia. Então, na advocacia, hoje em dia se usa muito a inteligência artificial degenerativa, que é, por exemplo, muito conhecido, o ChatGPT, então, para elaboração de petições, automação de tarefas repetitivas, eventuais pareceres jurídicos, elaboração de contratos, revisões, até mesmo a jurimetria, análise preditiva de decisões, então fazer análise de jurisprudências de tribunais e até mesmo, de alguma forma, conseguir otimizar os andamentos de um escritório de advocacia, promovendo, assim, alguns ganhos operacionais. Nós já temos algumas pesquisas, e a que eu achei a mais recente, muito interessante,
que traz sobre o percentual de advogados brasileiros que já vêm utilizando a inteligência artificial. Uma pesquisa da OAB de São Paulo demonstra que mais de metade, então 55,1% dos advogados, eles já vêm utilizando a inteligência artificial nas suas atividades diárias. E desses 55% de advogados, que já é um número muito expressivo, 78% corroboram que já usam a inteligência artificial ao menos uma vez por semana, destacando ganhos tanto na redução de tempo, na qualidade das peças jurídicas e muito também na eficiência de pesquisa, tanto jurisprudencial quanto doutrinária. Bom, até agora eu só falei aqui dos benefícios, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela pode ser muito promissora dentro da advocacia, mas isso, obviamente, vai nos exigir desafios. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse avanço tecnológico na nossa profissão, acaba que se suscitam, né, e nascem uma série de questionamentos éticos. Então, a utilização da inteligência artificial pelo profissional advogado, ela vai depender sempre de uma supervisão consciente e responsável desse profissional. Por quê? Porque o advogado ele vai continuar responsável, vai ser o responsável técnico por todas aquelas informações que ele está fornecendo, independente se ele utiliza ou não a inteligência artificial. A advocacia, ela lida com dados extremamente sensíveis. Então, a partir do momento que eu coloco aqueles dados na nuvem, eu posso ter algum tipo de risco ao meu sigilo profissional. Eventualmente, eu posso ter uma falta de transparência sobre dos algoritmos, né, e possíveis vieses ocultos, porque eu não tenho o controle, nem sempre a fonte, de onde que a inteligência artificial está me fornecendo certa informação. Então, sempre é importante que se tenha essa necessidade da supervisão do profissional. Aqui eu trago 2 casos também recentes, um inclusive de semana passada, que saiu em vários portais de notícias, que foram advogados que foram multados por litigância de má-fé, pois protocolaram peças e recursos, um caso no Paraná e um caso em Santa Catarina. E na peça, eu vi a peça, é muito engraçado, porque tem jurisprudências, tem números, tem informações que não condizem com a realidade do processo e até mesmo com questões que não existem. Então, a importância da gente sempre ter a maturidade, né, da utilização da inteligência artificial. E me encaminhando aqui para o final, como breve considerações finais, trago aqui uma visão, né, em que pese incerta, mas do futuro da advocacia. O futuro da advocacia, ele basicamente vai ser o quê? A integração entre o direito e a tecnologia. O advogado do futuro, ele vai precisar, e do presente já, ele vai precisar compreender tanto os limites, as potencialidades e todas as implicações sociais e jurídicas e éticas, consequentemente, que a tecnologia vai trazer. A gente pode dizer que a gente teria aqui 2 eixos, né, 2 panoramas centrais para trazer uma reflexão. De um lado, a gente tem todos os benefícios e todos os potenciais da inteligência artificial. De outro lado, a gente vai ter, com o aumento da inteligência artificial, novos desafios profissionais que vão demandar, sim, uma ressignificação do papel do advogado, que agora está inserido em um mundo muito mais digital. E quando a gente reflete se eventualmente a inteligência vai substituir o advogado, eu entendo e discorro um pouco isso ali nas considerações finais do meu artigo, que dificilmente a inteligência artificial, a tecnologia em si, ela vai substituir o trabalho de um bom advogado. Portanto, é muito importante que o profissional ele enxergue estes mecanismos, essa tecnologia, como uma verdadeira aliada, né? Uma valiosa aliada em todo esse processo de modernização da advocacia. Então, em um mundo que é cada vez mais digital, a advocacia que souber, o profissional que souber se adaptar, sem perder aquela essência humana, a sua, digamos que, missão constitucional com a profissão, ele com certeza ele estará apto a liderar, inovar e transformar a advocacia. A gente chega à conclusão aqui que tudo, ao fim e ao cabo, se resume numa adaptação e numa necessidade de moderação e equilíbrio. Então, a inteligência artificial ela não substitui o bom advogado, mas ela potencializa, sim, aquele que está preparado para o futuro. Tentei respeitar meu tempo, espero que tenha conseguido, e eventuais dúvidas, críticas construtivas, desde já, eu fico à disposição, agradeço a atenção de vocês. Muito bem, muito obrigado, Eduarda. Professor Marco, seguindo a orientação da coordenação, proponho que a gente deixe os debates para o final
de modo que a gente consiga, de alguma forma, até reunir insights de várias pesquisas que serão apresentadas e até fazer interseções. Bom, seguindo a nossa programação, professor Marco, eu não sei se agora a doutora Rema Pérez Souto já está lista para apresentar. Hola, ¿consiguen verme? ¿Está Solo el techo de la el cámara. techo? Isto No está. creo que es un techo. Non consigo, ok. Non consigo. Non consigo. Non consigo alterar isto, porque isto é o ecrã. Portanto, non me están a ver a mí, é só o teto da sala de aula, É só o profesor? teto. Por Ok. enquanto, parece que a imagem Eu te- está, de alguma forma, Ok, pois non, isto, freeze. un momento, peço desculpa, só un momento. Isto é organização, non sou eu. Olha, podes pedir. Eu non sei como voltar, mas... Ok, olha, non faz mal, eu peço imensa desculpa porque non consigo, isto depende da organização, portanto, percebo que isto é algo que tem acontecido nos outros painéis, não é? Portanto, se non está a ver, está a ouvir, e eu vou partilhar e peço imensa desculpa, e o que vou fazer é partilhar no ecrã a minha apresentação de PowerPoint. Mas me estão a ouvir bem? Perfeitamente. Ótimo, eu vou subir, acho que está no final. Ok, pronto, então estou pronta. Não sei se quiser, pronto, dar-me a introdução ou começo já, professor. Por favor, pode começar o teu painel. O Rema Pérez Souto, da Universidade do Minho, de Portugal. Vejo que estou falando em espanhol, talvez sem necessidade, porque nos entende português, né? Pronto, olha, eu trabalho na Está... Universidade do Minho, sou galega e tenho obrigação de falar português e tenho o nível Ah, B2 de português, portanto, embora com sotaque espanhol, falo português e tenho obrigação de falar português. Pronto. mas plenamente compreensível. Quero dizer, Exato. seu português é muito bom. Peço desculpa É, pelo meu sotaque, isso não eu não ah, consigo tirar. não há necessidade. O tema da ponência dela é el ejercicio de los derechos del titular de los datos personales ante los tribunales portugueses. Una propuesta ante una futura y atrasada reforma de la Ley 34/2009 de 17 de julio sobre el régimen jurídico aplicable al tratamiento de dados relativos al sistema judicial. Agora consigo verte perfeitamente. A Ok, câmera ok. está Obrigada. ajustada. Aqui está uma colega a ajudar. Muito Estou a obrigado. partilhar a apresentação. Estão a ver agora? Perfeito. Então, 10 Agora eu não consigo minutos. ver, não consigo vê-lo. Não, está assim, ok. Pronto, vamos ver. Olá, então, muito boa tarde a todos. Eu sou a Gema Pérez Souto, sou investigadora auxiliar na Universidade do Minho, sou FCT Fellow e, portanto, estou aqui no âmbito do meu projeto de investigação também. A ideia, o título é em espanhol, porque eu não sabia muito bem se havia a ver mais público espanhol ou não, e, portanto, a minha ideia era trazer aqui as diapositivas, os slides em português e falar em espanhol, mas tendo em conta que o público, pronto, temos um colega italiano que acho que percebe melhor o espanhol, mas pronto, peço desculpa, mas vou começar a falar em português, os slides estão em português. E queria agradecer à organização também ter aberto este Call for Papers para virmos aqui tratar de vários assuntos e em especial ao Iberojur e à Universidade de Juan Carlos e claro, aos moderadores da mesa e os colegas, os distintos colegas que estão cá com muita paciência online. Obrigada. Pronto, eu tenho um tema, um tópico, agora não sei porque não está a passar a... Vamos lá ver, a ver se consigo... Um momento.
vou regressar aqui, a ver se agora consigo, que não estou a conseguir compartilhar o ecrã. Eu não sei se a doutora precisa colocar no modo exibição os slides para isso. Eu estou a partilhar o ecrã com os slides aqui, mas não consigo partilhar. Alguém pode avisar a colega, a ver se... Porque eu não quero atrasar de um momento. Não consigo partilhar. De um momento. Não consigo. É que sem os slides não consigo partilhar. De um momento. E agora? Agora também não, não? Não. Um momento, porque está aqui a colega aqui ao pé, então vai ajudar. Eu vou tentar, entretanto... Não consigo. A ver agora, não? Não. Agora? Desculpa, está-me a ouvir? Sim, mas continua para nós como o primeiro slide aqui. Ok, mas agora Não estou a passou, partilhar, não. hein? Ok, e agora está a Agora passar a foi, sua... agora foi. Ok, obrigada, desculpem, eu aqui a Nada. máquina. Pronto, a ver se agora consigo ficar com aquela no ecrã. Bem, o que acontece com esta situação da lei portuguesa? Eu tenho muitos slides aqui, porque isto faz parte do meu projeto de investigação, mas é evidente que não consigo partilhar convosco todas as questões que gostaria de falar. E então, principalmente, eu vou falar de uma maneira muito rápida de uma questão que é importante. Eu, normalmente, tenho, como sabem, em Portugal, há uma separação que não acontece em Espanha, entre tribunais administrativos e tribunais, digamos, da jurisdição ordinária, regular. E, portanto, nós não temos essa separação. E isso porque diz respeito? Porque, na minha investigação, estou focando principalmente nos tribunais penais. Portanto, não vou falar dos tribunais administrativos, que, como sabem, em Portugal tem, digamos, outro regime, e só queria esclarecer esta questão. Bem, sobre o regime de proteção de dados. Queria lembrar aqui que são coisas que parece que todos conhecemos, mas muitas vezes temos que lembrar, e isto também vem porque ultimamente estou a encontrar muitos problemas à hora de falar em direitos fundamentais. Não é? As novas tecnologias são ótimas, mas às vezes perdemos de vista bastante o quadro de direitos fundamentais que temos. Neste caso estou a falar do Regulamento de Proteção de Dados europeu, mas também é evidente que no Brasil tem outro enquadramento, mas também tem um regulamento. Portanto, às vezes, o nosso quadro de proteção de dados, como sabe, é muito forte. Temos digamos, um guarda-chuva na União Europeia que age com todas as questões que têm a ver, não só no âmbito dos tribunais, mas também, em teoria, no âmbito econômico, tratados, etc. E, portanto, não é possível mexer numa questão sem mexer num enquadramento de direitos fundamentais. E ainda bem, acrescento eu. E, portanto, quando falamos de proteção de dados pessoais, estamos a falar de um direito fundamental. E, aliás, não só isso, e peço desculpa porque eu vou ir para trás. Aqui estamos a falar da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, do artigo 8, nomeadamente. E também temos que ter em conta que quando falamos de proteção de dados, especialmente no processo, e neste caso especificamente no processo penal, estamos a falar de uma ingerência na vida privada das pessoas, embora pode ter
um fundamento evidente dentro enquadrado nas leis dos processos, mas sempre com essa consideração. E, portanto, é um direito fundamental que tem que ter uma proteção de todos os anos especial, ou reforçada, dependendo, em Espanha seria através de uma lei orgânica, e com esse enquadramento que está na Carta dos Direitos Fundamentais e noutras disposições, também, evidentemente, como instrumento pioneiro, temos a lei, desculpem, o tratado, ou a Convenção do Direito no âmbito do Conselho da Europa, em 1981, que passaria agora com a Convenção, digamos, o protocolo 108 Plus, conhecido como 108 Plus, que veio a reforçar esse tratamento de dados pessoais como um direito fundamental. Bem, dentro do âmbito da minha investigação, o que acontece? Para ir rapidamente. Neste momento, vou passar a uma das últimas slides. Temos um problema bastante importante em Portugal, e que é que, deixem-me encontrar a slide, peço desculpa. Bem, temos uma situação que é que, na altura, houve uma proposta de lei, no ano, o diploma anterior, no 2018, que foi aprovada pela Assembleia da República Portuguesa. Estou a falar de uma lei no âmbito da proteção de dados pessoais, no âmbito do sistema judicial, isso era o título da lei, nomeadamente. E esta lei, aprovada pelo Parlamento, foi vetada pelo Presidente da República devido a uma questão que tinha a ver com a alegada inserência no sistema judicial. Posso dizer que foi, e conheço ao legislador e, digamos, o que vai dentro deste assunto, foi porque, pronto, com as questões de carácter político, digamos assim, que levou a introduzir um elemento na Comissão Conjunta de Controle do Governo, e pronto, isso levou ao equívoco. O Presidente da República entendeu, e acho que bem, que isto tinha que ser vetado porque interferia na independência judicial, e estamos a falar que o veto é do ano 2019, e continuamos sem ter uma lei em Portugal sobre tratamento de dados no sistema judicial, que deve completar o Regulamento Geral de Proteção de Dados e depois a Diretiva 680 no âmbito do direito penal. E, portanto, o que acontece? Que esta lei, basicamente, tinha muito bem estruturado, do meu ponto de vista, e essa era a conclusão, quer dizer, retomar o diploma, embora com alguma alteração para evitar o possível veto, sobre quem era o responsável pelo tratamento. E o responsável pelo tratamento no âmbito do processo penal e, nomeadamente, nos tribunais, tem que ser o magistrado do processo, do meu ponto de vista. Neste momento, o que acontece? Nós estamos sem lei e, portanto, estamos a regir-nos pelos princípios gerais e por uma lei ultrapassada, que não tem implementado na totalidade, quer o regulamento, quer a diretiva 680 e no âmbito penal. E, portanto, do meu ponto de vista, isto exige uma necessidade urgente de intervir neste domínio e, neste momento, o que sucede é que o Conselho Superior da Magistratura português tem atribuídas uma série de funções que, do meu ponto de vista, interferem com a independência judicial. Se temos algum debate mais tarde, eu posso, porque agora não tenho tempo para aprofundar, posso dizer quais. E, de facto, isto também é algo mais ou menos público. O Conselho Superior da Magistratura, pois não é quem propõe leis, mas enviou um diploma ao Ministério da Justiça recentemente, uma proposta para ter em conta para uma futura alteração da lei, que foi devolvido precisamente por conter estas questões. E porque eu, e vou tentar ir finalizando, embora temos muita coisa para falar, porque eu acho que, pronto, aqui temos que ter em conta duas questões fundamentais, sobretudo no que diz respeito
aos tratamentos de dados jurisdicionais e não jurisdicionais, que é algo que já o Tribunal de Justiça falou, é dizer, isto é, o magistrado, no âmbito do processo, deve ser o responsável pelo tratamento quando falamos de dados jurisdicionais. E que são dados jurisdicionais? Os dados jurisdicionais, o Tribunal de Justiça da União Europeia já indicou que deviam de abranger, no âmbito da sua função jurisdicional, no âmbito que não se limita aos tratamentos de dados pessoais levados a cabo pelos órgãos jurisdicionais no âmbito de processos concretos, mas sim no sentido que visa de maneira mais ampla, estou a citar o Acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia de 24 de março de 2022, o conjunto das operações de tratamento efetuadas pelos órgãos jurisdicionais no âmbito da sua atividade judicial. Bem, portanto, há tratamento de dados que não é jurisdicional, por exemplo, quando uma pessoa interpõe um recurso no âmbito do seu direito de apagamento de dados, etc., que está em um exercício diferente do processo, mas está dentro dele, e, portanto, tem, no meu ponto de vista, e a conclusão também da investigação, é que esse tipo de dados, embora não são jurisdicionais propriamente ditos, são jurisdicionais, mas o meu exercício está fora das ações jurisdicionais, tem que ser resolvido dentro do tribunal, por um órgão, digamos, que poderia ser o presidente do tribunal, neste momento. Também há outros dados não jurisdicionais sobre que a Comissão Nacional de Proteção de Dados pode ter competência, mas, por exemplo, os vencimentos dos magistrados, questões que têm a ver com, pronto, vários tratamentos que estão fora do processo, podemos entender que a Comissão Nacional tem competência, ou a Comissão Superior da Magistratura pode ter uma função, digamos, partilhada, ou como em Espanha seria encargada do tratamento, em português seria o subcontratante, dentro da nomenclatura do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas nunca no que diz respeito a dados jurisdicionais no conceito do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque estaríamos a falar de uma interferência ou uma ingerência na independência judicial. E agora sim, para finalizar, só queria dizer que temos que distinguir entre o, digamos, conceito de proteção de dados no âmbito formal, que seríamos magistrados, e no âmbito material, que aí podemos entrar como um encargado de tratamento ou uma empresa que fornece os meios ao tribunal para fazer a proteção de dados. Intervêm imensos e inúmeros atores, e isto estaria resolvido na anterior lei que foi vetada, com uma comissão conjunta. Mas sempre estamos a falar de duas dimensões. Dimensão formal, que do nosso ponto de vista sempre tem que ser o magistrado, e perante o qual as pessoas, digamos, não sei como se diz em Portugal, não estou a lembrar a palavra, mas, digamos, o cidadão, o titular dos dados pessoais, deve interpor sempre o recurso, porque é eventual recurso, no âmbito da proteção de dados, que isto é separado do processo. Por quê? Porque só identificando, digamos, ao juiz como a pessoa sobre que recai a independência judicial e também o responsável pela defesa de direitos fundamentais, é que o cidadão poderia identificar sempre perante quem tem que eventualmente realizar um recurso neste âmbito da proteção de dados pessoais. Bem, estou já no limite e eu só peço desculpa porque não consigo ver bem as slides e por isso estou a passar. Há várias questões em aberto, além das que tenho falado. Uma delas é a adaptação da legislação processual penal aos princípios de regras de processamento de dados pessoais, o impacto da disciplina do processo, a que conjugar conselho de justiça e acesso e publicidade, a proteção da privacidade versus publicidade, que são diferentes coisas, como vocês sabem, e depois explicar também, como disse, quem seria o responsável pelo tratamento em atos fora da atividade jurisdicional, que na minha proposta seria, por exemplo, o presidente do tribunal.
E, finalmente, recalcar sempre que é necessário resolver esta questão de maneira urgente. Estamos a pensar em direitos fundamentais. Temos que ter claro que tem que ser perante o magistrado, o juiz, o recurso, a reclamação, no âmbito da tutela jurisdicional efetiva e também desta maneira proteger a independência judicial. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção. Estou pronto, contactável via e-mail, em alguma altura, se quiserem conversar, e também agradeço a vossa paciência com as questões técnicas e pronto, parabéns aos que já interviram e aos que irão intervir. E muito obrigada. Muchas gracias, doutora Gemma, parabéns. Agora, então, até para que o doutor Fabrício também vá se organizando aí, eu vou passar para algumas apresentações online aqui, e passamos, então, agora, pela ordem, a gente passa, então, para a doutora Bruna Lira Salles e ao doutor Fabrício Vasconcelos de Oliveira, que são do programa da UFPA, da Federal do Paraná. Consigues? Desculpa, Também, professor. Fabrício está a caminho, está aqui, e eu acho que consegue fazer isto rapidamente. Consegues? Sí, es lo mismo. Si ellos tienen una necesidad de prisa, pueden... Bem, está a dizer o Fabrício, desculpa, que podem passar ao seguinte orador e ele, entretanto, consegue instalar aqui, ok? perfeito, combinado. Obrigada. Então, eu passo aqui a doutora Bruna Lira Salles e doutor Fabrício Vasconcelos de Oliveira, que são da Universidade Federal do Paraná e da UNAMA, aqui eles tratarão da cláusula de earnout, análise do recurso especial 2.117.094. Doutora Bruna, doutor Fabrício, tem a palavra, e muito obrigado. Bom dia, doutor Marcos, tudo bem? Todos me escutam? Eu gostaria só de pedir para que os colegas mutassem o microfone. Obrigada. Todos me escutam bem? Sim? Sim, Obrigada. sim. Infelizmente, o Fabrício não vai poder apresentar comigo, me deixou essa missão de falar sobre o earnout. Eu sou graduanda em Direito na Universidade Federal do Pará, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o earnout, um instrumento com um mecanismo contratual que é muito caro para mim, afinal ele é objeto de trabalho do meu TCC, então ele é pouco usual para quem não é do direito societário, e ele vem da prática norte-americana, tendo em vista que, assim como muitos outros institutos do direito brasileiro, do direito societário brasileiro, nós emprestamos do direito norte-americano, ele é um deles. Mas o que é o earnout? O earnout nada mais é do que um mecanismo contratual utilizado para alocação de risco. Veja, ele tem como objetivo condicionar parte do preço de uma operação a um desempenho futuro dentro do negócio. Imagine, você na posição de vendedor da empresa, você acha que a sua empresa vale mais do que o comprador está querendo ofertar. Por sua vez, você na posição de comprador acha que vale menos. É claro, é uma lógica conservadora, mas isso dá muito problema durante a fase de negociação e alguns deals caem por conta disso. Então, uma forma de equilibrar essa questão, equilibrar risco, equilibrar expectativas, colocamos o earnout nos contratos de compra e venda de participações societárias. Por quê? Porque o earnout vai dizer o seguinte: eu te pago na sua empresa 10 milhões, e te pago 7 milhões no fechamento, e os 3 milhões restantes se a sua empresa atingir um determinado lucro, atingir um determinado EBITDA, enfim. O que ocorre, e que é objeto de explanação no nosso trabalho, é que essa cláusula, embora muito útil para a prática negocial das operações societárias, ela também é muito
litigiosa, ela tem uma propensão muito grande a litígios. Afinal, se não ficar claro as metas dentro do contrato, os indicadores utilizados para averiguar o cumprimento dessas regras, dá muito problema. E o caso que nós trazemos do julgado do STJ, ele fala justamente sobre isso. Foi um caso em que o valor total de negociação foi de 12 milhões, sendo que 9 milhões seriam pagos da seguinte forma: 7 milhões pagos à vista e 1 milhão e 500 mil condicionados ao cumprimento de um business plan em 3 anos. Ocorre que a parte informou que o vendedor não cumpriu o plano de negócios, o que fez com que a empresa não atingisse as metas de resultado esperada. E esse é um grande complexo dentro quando se fala de earnout, porque imagina, você vende a companhia e você também, por vezes, isso não necessariamente é uma regra, você sai da gestão. E se você sai da gestão, você não tem como ter certeza se o negócio vai ser conduzido da forma que estava sendo conduzido para que ele atinja o fluxo de caixa que é esperado para o atingimento do earnout. Então, isso dá muito problema. E foi esse o objeto do litígio que chegou ao STJ. O autor alegou que as empresas adquirentes, a Natura e a Nova Flora, agiram de má fé porque frustraram a execução e os resultados do business plan, com condutas que eles chamaram de política de transfer pricing. Enfim, o grande cerne da questão é que isso se fala também sobre boa-fé. A boa-fé, dentro das relações societárias, ela é muito deturpada, tendo em vista que tem um usual entendimento de que se utilizar da boa-fé para justificar todos os deveres de fazer e os não fazer, com base na boa-fé. Isso não existe. Se não estiver explicitado nos contratos, vira problema. Então, veja, o artigo, de uma forma muito em síntese, ele buscou falar um pouquinho sobre o earnout e sobre as discussões que chegam ao STJ, aos tribunais. Os conflitos societários, eles são de difícil mensuração com relação ao nível de problemas, porque eles não chegam ao judiciário com a mesma frequência que os demais conflitos, tendo em vista o grande uso de arbitragem hoje em dia. Então, esse é um caso emblemático, um caso que chegou ao STJ. O STJ, no caso aqui, condenou a Natura ao pagamento do earnout. É um dos poucos casos que chegaram ao judiciário, mas que muito, muito nos ensina sobre o earnout. Obrigada. Fico à disposição. Doutora Bruna, muito obrigado. Foi muito clara aí sua exposição. E pergunto aqui ao doutor Fabrício se ele já se encontra pronto para fins de início aqui também. Perfecto. Buenos Está- días. Estás listo? Sí, sí, estoy aquí y puedo hablar si quieres. Ah, Vale. perfecto. Bueno, entonces ahora tenemos la presentación del doctor Fabrizio Cesario de la Universidad de Teramo, de Itália. Vemos que o nosso painel, né, ele está bem internacional, temos colegas aqui de diferentes países e Dr. Fabrizio vai tratar da definição do meio ambiente e da responsabilidade civil no sector agrário no ordenamento jurídico espanhol. Doctor Fabrizio, entonces le paso para hablar. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar, lo siento, pero no hablo portugués y no abordaré cuestiones tecnológicas como ustedes. Y yo hablaré, como usted dice, de definición del medio ambiente y de la responsabilidad civil en el sector agrario y en el ordenamiento jurídico español. Y quiero comenzar con esta frase que dice que los humanos necesitan del planeta para existir, pero este puede existir sin los humanos. Y para mí esta frase dice todo, porque es así que resulta importante resaltar que el concepto de medio ambiente
sano tiene una doble connotación. Primero, es claro que es un derecho de los pueblos y segundo, es un deber de todos coadyuvar a su conservación, pues se reitera, es fundamental para la salud, claramente, y la vida de las especies que el medio en el cual se desarrolla su existencia sea idóneo para la supervivencia de las futuras generaciones. Como dice también la Agenda de 2030. Y también la Organización de las Naciones Unidas definió el medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo para el Medio Humano, celebrada en el 1972, como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. El derecho al medio ambiente sano es para gran parte de la doctrina un derecho humano de carácter autónomo y la preocupación por la protección de este se origina inicialmente en el ámbito internacional con el objetivo de procurar que los estados mejoraran las prácticas utilizadas en la búsqueda de desarrollo económico y que tal y como se conciben actualmente amenazan significativamente la vida y la salud humana. Como resultado de esta aflicción internacional es que se gesta el reconocimiento del medio ambiente como derecho humano. A partir de allí se han adoptado una serie de instrumentos internacionales que todos conocimos en pos de su protección, como lo son la Carta Mundial de la Naturaleza del 1982, que trata de la protección de los ecosistemas, las especies y sus entornos, la Cumbre de Río de 1992, en la que se establecieron obligaciones a los estados para la conservación y protección de los bosques, y la Cumbre del Clima de París de 2015, entre otros igualmente importantes. La última también es ahora al centro de las cuestiones políticas, especialmente en los Estados Unidos, para la política del presidente Trump. El artículo 45, apartado 1 de la Constitución española, enmarca el medio ambiente como derecho y deber, como estaba diciendo antes, derecho a poder disfrutar de él para el desarrollo de la persona y también el deber de preservarlo. Parece clara la orientación que se persigue, es decir, la de una visión bifásica que toma en consideración tanto a la persona física como al bien jurídico. Por lo tanto, es una visión que cambia y es una visión ecocéntrica en vez de ser una visión antropocéntrica. Y el apartado 2 de este artículo, el artículo 45 de la Constitución española, valoriza los poderes públicos y el principio de solidaridad colectiva en la protección y restauración de lo mismo. Y también este artículo tiene que ser leído con el artículo 10 de la Constitución en relación con el valor fundamental de la dignidad humana y la ley 102 del 1995, del 26 de junio, en relación con la interpretación de concepto de protección sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional. Como en Italia, porque en Italia, por ejemplo, tenemos que leer dos artículos que son, por ejemplo, dos o más artículos de la Constitución italiana, que son el 2, el 3, sobre la dignidad humana y sobre, claramente, sobre la eguaglianza
formal y sustancial, dice la Constitución italiana, y también el último artículo que ha sido reformado, me refiero al artículo 9 de la Constitución italiana, y especialmente al artículo 32 de la Constitución italiana. Per lo che concerne el Código Civil español, permite esto a su vez una cuidadosa referencia al artículo 1902 del Código Civil español, según el cual quien por causa de una acción u omisión ocasione un daño a otro existiendo la culpa o la negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y también el artículo 1903 del Código Civil español añade que la obligación que impone el artículo anterior es exigible no solo por los actos u omisiones propios, sino también por los de las personas a las que se debe responder. El objetivo de esta ponencia es identificar el tema general y dejo las conclusiones claramente para un posible escrito posterior, pero es un tema muy interesante, aunque poco definido y poco tratado por la doctrina ítalo-española, porque eso responde a qué tipo de responsabilidad se puede identificar, lo que probablemente permita una comparación con la responsabilidad administrativa de derecho público. Entonces, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa de derecho público. ¿Por qué? Porque el problema es el cambio climático. Y por eso, por ejemplo, la España, precisamente con la ley 1 del 2025, del 1 de abril, con esta ley mira a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Ahora, esta responsabilidad cubre varias hipótesis, por ejemplo, daños accidentales a los cultivos, daños derivados de la contaminación por plaguicidas, daños resultantes de la destrucción accidentales de las cosechas, daños al ganado, para piensos contaminados y daños, por lo último, resultantes de prácticas negligentes. Y precisamente por eso es importante analizar el concepto de responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa, que de alguna manera se desvía de la culpa o negligencia en la relación de actividades peligrosas. Y con eso termino porque no sé si tengo más tiempo y estoy aquí como profesor visitante y lo siento si no hablo un español perfecto, pero estoy aprendiendo el español poco a poco desde el marzo de este año y esa es mi primera ponencia en español, ¿vale? Muchas gracias, doctor Fabricio. Usted habla muy bien el castellano, comprendimos muy bien. Bueno, gustaríamos de aprovechar, yo y profesor Luis, si los otros que también están online quieran abrir las cámaras para hacernos un registro fotográfico acá de todo el grupo y después pasamos a la próxima apresentação. Convidamos todos e todas a abrirem câmeras, os que eventualmente não são hispanohablânicos. Acho que quase todos estão com a câmera aberta. O professor Marco ou a organização providenciam a foto?
Eles não me passaram aqui. Se a gente conseguir, você Então, consegue fazer, Luiz? faço. Me dê meio segundo que eu vou fazer aqui. Faço questão. Só um segundo. Aqui, só um segundinho. Pegar a ferramenta. Segurem os sorrisos por mais um segundo, por favor. Aqui. Peraí. Muito bem. Vou compartilhar a foto aqui no grupo. Não sei se há problema. Se alguém se opõe. Basicamente é para que os colegas possam ter aquele registro ou encaminho para a coordenação e depois a coordenação faz o encaminhamento necessário. Acho que é o melhor, meio, Isso. né? Para Tá mim. bem. Professor Luiz, tem um grupo no Whats que a organização fez, eles estão colocando as fotos ali. Ah, sim. Como eu acho que eu não estou inserido nele, Aham, eu não consigo ter acesso. Eu vou encaminhar eles, prometo. Eu também tá não, bom. mas a gente encaminha para eles. A gente encaminha, todos terão registro. Fiquem à vontade, tá bom? Fiquem tranquilos, né? Os que quiserem, é claro, né? Professor Marco, podemos avançar? Opa. Bom, Sim, então, sim. ok. Então proponho que agora se apresentem a Nayane de Araújo Garcês Aires e o Igor Adriano Trinta Marques, que são doutorandos aqui na nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, em parceria com a UNDB, para que apresentem o trabalho, o papel da inteligência artificial na preparação para o plenário e na apresentação de provas do júri. Nayane e Igor têm a palavra. Opa, a Nayane, acho que está fechado o teu microfone. Acho que agora abriu. Oi, vou voltar agora no slide. Não tem mais. Tá passando. Deixa eu ver como é que eu volto o slide. É, voltou. Boa Aí. tarde. Como o professor já nos apresentou, meu nome é Nayane. É uma grande alegria estar hoje aqui, nesse congresso tão renomado. Todos conseguem me ouvir, né? Creio que sim. Ah, ótimo. Então, eu sou doutoranda, sou advogada, sou doutoranda pelo DINTA da UNDP com a PUC, do Rio Grande do Sul, e vou apresentar esse trabalho juntamente com o colega doutorando, o Igor Adriano. Nós estamos falando aqui de São Luís do Maranhão, já convido vocês para, quem não conhecer, também é conhecida como a Ilha do Amor, tem os lençóis maranhenses muito bonitos. E é uma grande alegria estar aqui também com o nosso professor, doutor Luiz Alberto Reis, nosso orientador. E hoje a gente vem abordar um tema bem importante, que é o papel da inteligência artificial na preparação para o plenário e na apresentação de provas no tribunal do júri. Então, a gente destaca o potencial dos benefícios da inteligência artificial e destaca também os cuidados éticos e jurídicos que a inteligência artificial e essa ferramenta ela exige. A justificativa, tá? A justificativa do nosso trabalho, ela vem justamente abordar que existe o crescimento acelerado da inteligência artificial generativa e o impacto direto em diversos setores, inclusive no sistema de justiça. E a penetração no tribunal do júri, que a IA ela está sendo utilizada na preparação para o plenário e na apresentação de provas. E o objetivo da pesquisa é justamente analisar como a IA ela pode apoiar a atuação jurídica sem violar garantias fundamentais. A gente traz bem rapidamente, até por conta do tempo, ao conceito de inteligência artificial, que é a área da ciência que busca desenvolver sistemas capazes de simular habilidades humanas, como raciocínio, linguagem e a tomada de decisões.
E esses sistemas eles podem aprender a se adaptar a novos dados, como a fala, a visão computacional e o processamento de linguagem natural. E a aplicação no direito, quando falamos em IA no direito, ela tem sido utilizada para organizar provas, sugerir perguntas estratégicas, traduzir laudos técnicos e, inclusive, gerar simulações em 3D da cena do crime. E a ideia, ela não é substituir o ser humano, mas aprimorar a atuação estratégica das partes. Então, isso exige atenção a alguns desafios, como manter o ser humano no centro da decisão, garantir a simetria entre a acusação e a defesa e prevenir o uso de dados enviesados. E a gente traz também no artigo tensões e limites éticos, que são os desafios, né? Que é manter o humano no foco, e o limite da automação. E os limites éticos, né? Como apontamos no artigo, a introdução da IA no tribunal do júri, ela precisa ser regulada. Então, questões como o acesso desleal às ferramentas tecnológicas, a opacidade dos algorítmicos e os riscos de decisões enviesadas, elas impõem limites éticos e jurídicos. E, por isso, a gente defende um marco regulatório específico para o uso da IA. Dito isso, eu passo a palavra ao colega Igor Adriano, que ele aprofundará a aplicação prática dessas tecnologias na atuação do Ministério Público. Boa Igor? tarde a todos. Então, se falando de inteligência artificial generativa, ou seja, para criar conteúdos, é importante que ela faça uma análise preditiva, né? Ela consegue estabelecer padrões processuais e pode fazer relatórios, resumos. Então, se falando de preparação para o plenário, ela pode catalogar dados importantes para justamente a persuasão dos jurados, fazendo essa espécie, né, de mineração. Pode passar ali, né? E o que foi falado, né, a inteligência artificial generativa, ela não deve agir de forma substituta, mas como aliada, né, como auxiliar, de forma subsidiária, para justamente atuar, né, como catalisadora de uma racionalidade prático-jurídica. Porque existem outras questões, como a privacidade, a proteção de dados, a transparência em relação a esses dados, se eles não serão encaminhados, né, de uma forma indevida, então, é o que se chama também de opacidade algorítmica. Então, tudo isso foi levado em consideração em nosso trabalho. Pode passar. Em relação ao júri, lá, para os debates, né, do júri, ele é importante, como foi falado, eu mesmo já utilizei, lógico, foi dado ciência à parte contrária, à defesa, uma imagem baseada na denúncia para que os jurados pudessem fazer uma espécie de imersão na cena do crime. Foi até mesmo utilizado naquele júri da Boate Kiss, né, inclusive com uma tecnologia 3D, um software de uma universidade, para facilitar o conhecimento do jurado de como é que ocorreu a dinâmica dos fatos, inclusive de maneira cronológica. Além disso, ela serve para simplificar laudos, informações técnicas, auxiliar também nas perguntas para testemunhas. Então, essas provas, elas podem agir de maneira importante para o desiderato das partes envolvidas, né? Pode passar. E para isso é importante que haja uma capacitação, né, para que haja uma paridade de armas, tanto no Ministério Público quanto da Defesa, para a utilização dessas tecnologias, né, dessas inteligências artificiais, de maneira responsável, ética, né, sem substituição humana, primando pelo juízo ético humano e também para que haja aí, para que seja até mesmo comprovado como é que foi utilizada. Isso é importante que haja essa abertura, né? Pode passar. Foi defendido que haja aí um controle regulatório, né? Já existem resoluções do Conselho Nacional de Justiça
do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, há necessidade de um debate maior para que possamos avaliar os riscos conhecidos e desconhecidos. Pode seguir. De modo a, pelo menos, mitigar informações relacionadas à segurança, à imparcialidade, à liberdade de pensamento, para que não simplesmente o ser humano não coloque o processo na IA e ele já traga conclusões. É importante que haja os comandos, que haja a leitura prévia pelo humano e ele possa ali definir mais ou menos o que ele quer, e aquilo ali ele deve ser supervisionado para que não ocorra alucinações como vem ocorrendo com jurisprudência, doutrinas, etc. Pode passar. Então, é importante que haja essa adaptação, né, essa implementação, para que haja vamos dizer assim, essa inclusão digital para que os operadores tenham familiaridade com essas tecnologias. Pode seguir. A gente já encerrando, nós defendemos a utilização da inteligência artificial generativa, mas que ela esteja alinhada, né, com princípios constitucionais, submetido à fiscalização jurisdicional e orientado pela finalidade última de garantir uma justiça penal mais justa, eficaz e transparente. Então, essas eram as nossas considerações. Né? Aí pode encerrar. Né? Ele já chegou no nosso limite aqui. Muito bem, muito obrigado, Nayane, muito obrigado, Igor. E então, avançando no painel, convido agora a doutora Dora Ribas Azevedo Fagundes, da PUC do Rio Grande do Sul, e a doutora Ana Paula Foltz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que usem a palavra para tratar de um trabalho intitulado Serviços Essenciais e a Tutela do Consumidor, Judicialização contra Concessionárias. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. A gente quer, primeiramente, aqui direto de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, nos situando, já temos Itália, temos Espanha, agradecer a participação e parabenizar todos os colegas, né, do debate, muito interessante. Eu me chamo Ana Paula Foltz, eu sou mestranda pela Universidade Federal, como o doutor falou, e eu vou iniciar a apresentação com a minha colega Dora, ela finalizará. O nosso trabalho, ele trata sobre serviços essenciais e a tutela do consumidor e a judicialização contra as concessionárias. A gente abordou o fornecimento contínuo e adequado de serviços públicos essenciais, como no caso energia elétrica, abastecimento de água, tratamento de esgoto, acesso à internet, né? Todos esses serviços são uma garantia fundamental do consumidor, tanto vinda já pela Constituição Federal como pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei 8.078 de 1990, ela traz no artigo 22 que os órgãos públicos, por si ou por empresas concessionárias, eles têm a obrigação de fornecer serviços adequados, serviços eficientes, seguros e contínuos. No entanto, é presente as frequentes falhas na prestação justamente desses serviços, levando a uma crescente judicialização, né? A procura para resolver esse desequilíbrio, tanto nas relações de consumo entre os usuários e os prestadores, as concessionárias dos serviços públicos. E a gente buscou no trabalho, né, o núcleo da controvérsia jurídica, ele se encontra justamente na responsabilidade objetiva das concessionárias e na violação dos direitos básicos do consumidor, tais como dignidade, informação clara, acesso à justiça. E em muitos casos os consumidores acabam enfrentando cortes indevidos por uma suposta inadimplência que nem mesmo é provada pela concessionária, sem uma notificação prévia ou tendo inclusive o débito quitado, né? O que se configura uma prática que afronta diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele consolidou o entendimento, no sentido de que esses serviços essenciais, a interrupção injustificada deles, ela vai gerar um dano moral, independentemente da prova de prejuízo material ou de dolo por parte da empresa.
o que vem a reforçar o caráter protetivo e reparatório da legislação consumerista, sempre buscando a integridade do consumidor nas relações de vulnerabilidade. Eu passo a palavra agora à minha colega, a doutora Dora. Boa tarde, sou professora da Pontifícia Universidade Católica, né, colega do doutor Luiz Alberto, e isso nos chama, esse trabalho nos chamou muita atenção, porque como professora do Departamento de Prática, o que acontece? Mesmo com esse reconhecimento e esse artigo 22 do direito do Código do Consumidor, o que se vê na prática não é exatamente esse dano moral sendo aplicado. Por quê? Porque muitas vezes essas concessionárias, elas chegam e fazem o consumidor assinar que aquele relógio de luz ou de água foi aferido, e nós, como consumidores, não temos condições de entender do que se trata essa aferição. E esses contratos que se estabelece do consumidor com a companhia são contratos claramente de adesão. E sendo contratos de adesão, eles necessariamente estão ao abrigo do CDC. Então, eles têm que ser, sim, vistos pela ótica do Código de Defesa do Consumidor. E, portanto, todos aqueles benefícios que o consumidor tem no código garantidos, como inversão do ônus da prova, né, a questão da legitimidade, a possibilidade de judicialização, isso acaba fazendo com que o consumidor tenha que procurar, em razão da prova, a justiça comum e não um juizado especial, onde se buscaria uma solução mais rápida para o problema, para a resolução desse problema. Então, o que se conclui é que é um contrato de adesão, sim. Há uma responsabilidade objetiva, sim. Mas acaba que o consumidor é obrigado a judicializar na justiça comum, buscando muitas vezes um tempo que não é possível, que não se deve aguardar, às vezes mais de ano, de uma tramitação de um processo, para ver um direito seu garantido, né, que dirá o dano moral que ele sofreu. Então, o que se fala não independe de culpa, é um dano moral in re ipsa. E o que se vê muitas vezes é o judiciário querendo que o consumidor comprove a culpa, né? Quando a gente está falando em responsabilidade objetiva, se fala em dano moral in re ipsa, se fala em contrato de adesão. Então, não haveria essa necessidade de uma judicialização tão grande das demandas, né? Por um período tão grande de tramitação processual. E o debate ele permanece atual e relevante, exigindo uma constante atenção, seja da doutrina, da jurisprudência, políticas públicas de consumo. E encerramos agradecendo a participação. Nos colocamos à disposição. Muito bem, muito obrigado, doutora Ana, doutora Dora. Convido agora o doutor Sérgio Manuel da Costa Machado para fazer uso da palavra. O trabalho do Dr. Sérgio tem como título A Tutela do Consumidor nos Contratos Celebrados à Distância, o Direito à Informação e o Direito da Livre Resolução no Ordenamento Jurídico Português. Dr. Sérgio. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Perfeito. Perfeito, obrigado. Começo por cumprimentar os moderadores deste painel, os senhores professores Marco António e Luís Alberto, como os restantes palestrantes deste painel. Uma breve apresentação minha. Eu sou professora na Universidade de Lusíada, no Porto, Portugal, e também no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, aqui em Portugal também. Sou doutorado pela Universidade Católica Portuguesa e a minha área de intervenção, ultimamente, de investigação, é o direito do consumo. Portanto, na sequência também
das anteriores palestrantes, também vou falar de direito de consumo e vou compartilhar aqui uma pequena exposição. Não vamos ver os slides todos por uma questão de economia do tempo, mas de uma forma breve vou explicar em que consiste a minha apresentação. Portanto, a minha apresentação, como falou o professor Luís Alberto, é a tutela do consumidor nos contratos celebrados à distância e o direito à informação e o direito de livre resolução no ordenamento jurídico português. Apesar de fazer algumas referências também ao direito da União Europeia, que influencia muito os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, nomeadamente do ordenamento jurídico português. Eu penso que estão a ver a tela, não estão? Estão a ver o slide. Ela não está em tela cheia, ela está com aquela tela que aparece os slides ao lado. Assim já aparece. A tela cheia. Não? Não está a tela cheia? Creio que a tela que foi compartilhada é uma tela que ela não é cheia. Mas agora não está cheia, que aqui aparece cheia. Peço desculpa. Talvez tentando compartilhar novamente. Sim. E agora? Um segundo. Sim? Agora sim. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Fazendo uma pequena introdução, em Portugal nós não temos, ao contrário, por exemplo, do ordenamento jurídico brasileiro, que há um código do direito do consumidor, em Portugal nós não temos um código de direito do consumidor. Temos uma vasta legislação avulsa relativamente na defesa do consumidor. Como também, por exemplo, em Espanha também não há um código do consumidor. Há, por exemplo, no ordenamento jurídico francês, há um código de consumo. Em Portugal nós não temos um código do consumo. Há um conjunto muito vasto de legislação de defesa do consumidor. Se nós fizermos uma perspectiva histórica ao direito do consumo, nomeadamente na proteção do consumidor, eu divido em 4 fases. Uma primeira fase, que é uma fase de defesa do consumidor na aquisição de bens, por exemplo, de um televisor, de uma TV, de um frigorífico. Depois, uma segunda fase na proteção de serviços, nomeadamente na aquisição de serviços como, por exemplo, de água, eletricidade. Depois, uma terceira fase de proteção do consumidor relativamente à contratação eletrónica e a quarta fase que estamos a viver agora, que é uma fase de sustentabilidade ambiental. Mas não podemos desconsiderar a terceira fase conjugada com a sustentabilidade ambiental. Portanto, nós estamos neste momento aqui numa transição entre a fase tecnológica e a sustentabilidade ambiental. Sabemos que com esta digitalização toda, com este movimento tecnológico, os consumidores tendem a adquirir, a comprar bens através da internet. Portanto, aqui tem que haver uma proteção do consumidor no comércio eletrónico, isto devido ao crescimento dos contratos celebrados à distância. Relativamente ao ordenamento jurídico português, da contratação à distância, nós temos este diploma, que é o Decreto-Lei 24 de 2014, de 14 de fevereiro, tem algumas falhas, algumas lacunas, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa uma diretiva da União Europeia, 2011/83, em que há aqui a defesa na proteção dos consumidores na contratação à distância e fora de estabelecimentos comerciais. Portanto, o que é um contrato celebrado à distância e fora do estabelecimento comercial? Para efeitos deste diploma, nomeadamente o contrato à distância, é aquele contrato em que não há a presença simultânea do consumidor e do profissional, do vendedor, relativamente para podermos aplicar este mesmo diploma. Depois, no ordenamento jurídico português, tal como nas várias diretivas da União Europeia e nos vários Estados-membros da União Europeia, não há um conceito único de consumidor. Entende-se que a pessoa, o consumidor, é uma pessoa singular, apesar de muita doutrina tentar assimilar
as pessoas coletivas a um consumidor. Portanto, aqui, para efeitos e para não tentar desvirtuar o direito de consumo, considera-se que consumidor é uma pessoa que vai atuar para seus fins pessoais ou familiares. Portanto, para efeitos deste diploma da contratação à distância, é uma pessoa que vai atuar com fins que não integrem o seu âmbito da atividade comercial, artesanal ou profissional. É isto basicamente que nos diz as diretivas da União Europeia. Portanto, considera que o consumidor é uma pessoa singular. Portanto, como eu já referi, nós não temos no direito português uma noção única de quem é o consumidor. Portanto, aquela que é mais relevante é esta que nós encontramos, por exemplo, no artigo 2º da Lei 2496, que é a Lei de Defesa do Consumidor Portuguesa, em que considera-se consumidor todo aquele que sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos destinados a uso não profissional por pessoa que exerça um caráter profissional ou uma atividade económica que tenha a obtenção de benefícios. Portanto, é esta a mais relevante, apesar de termos outras definições que nós não vamos vê-las aqui, uma questão de tempo, mas é aquela da Lei de Defesa do Consumidor, aquela que tem mais impacto para aferirmos quem é o consumidor. Quando nós temos o uso misto, ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, um advogado, compra um computador, seja portátil ou um computador fixo, muitas vezes há dificuldade de saber se aquela pessoa é um consumidor ou não. Portanto, há aqui uma utilização mista. Portanto, cabe a essa pessoa fazer o ónus da prova, alegar se aquele computador é mais para uso profissional ou para uso pessoal ou familiar. Portanto, com base neste diploma, que é o Decreto-Lei 84/2021, nomeadamente o seu artigo 49. Depois, relativamente àquilo que é o tema que eu me propus falar, é o dever de informação. Portanto, o dever de informação é um direito essencial do consumidor. É uma pedra nuclear, por assim dizer, no nosso ordenamento jurídico. Relativamente, se falhar alguma informação, é aqui por onde o consumidor pode alegar que está a ser lesado nos seus direitos porque falha as informações. Relativamente aos contratos celebrados à distância, entende-se que deve ser prestado ao consumidor toda a informação, seja em suporte de papel, ou pode ser através de e-mail, através de outro formato digital, etc., para que o consumidor tenha ali uma forma de fazer prova daquilo que adquiriu ou que comprou. Portanto, o direito à informação, nomeadamente aquilo que tem que ser facultado ao consumidor, nós encontramos, por exemplo, no artigo 4º do Decreto-Lei 24 de 2014, que é um artigo muito extenso e chama a atenção para aqui para o direito de livre resolução, ou seja, quando o consumidor celebra um contrato, tem que dizer ao consumidor, esse profissional, qual é o prazo e as condições de exercer o direito de livre resolução, ou seja, aquilo que eu prefiro chamar direito de arrependimento e aquilo que o Código do Consumidor brasileiro chama direito de arrependimento. Apesar de que a nossa legislação, tanto europeia como a portuguesa, tem vários nomes que chama a este direito de livre resolução. Chama-lhe direito de retratação, chama-lhe direito de arrependimento, este diploma chama-lhe, por exemplo, direito de livre resolução, ou seja, já vamos ver, é quando o consumidor pode se arrepender da aquisição daquele bem e pode exercer esse direito de arrependimento no decurso de um determinado prazo. Portanto, tem que ser facultado aqui ao consumidor determinadas informações, como podemos encontrar aqui na tela, nomeadamente aquilo que eu chamei a atenção do direito de livre resolução. Portanto, havendo um incumprimento dessa informação, por exemplo, o consumidor fica desobrigado a determinados custos, nomeadamente o direito de arrependimento passa a 12 meses ou 1 ano após o conhecimento. Portanto, se não houver essa comunicação ao consumidor que pode exercer o direito de arrependimento,
Também temos aqui neste diploma os deveres especiais de mercado em linha, nomeadamente as plataformas, por exemplo, aquelas plataformas de a Uber, etc., que prestam serviços, que também há aqui o dever especial de informação. Eu vou passar isto à frente. Essa informação deve ser clara, compreensível, adequada, e temos então o direito de livre resolução ou o direito de arrependimento. Portanto, o prazo para os contratos à distância para o consumidor exercer esse direito ao arrependimento é de 14 dias, nomeadamente se for a prestação de um serviço, por exemplo, telecomunicações, eletricidade, desde a data da celebração do contrato. Se for um contrato de compra e venda, quando o consumidor tem a posse da coisa, e aquilo que eu acabei de dizer, o fornecimento de água, gás e eletricidade a partir da data da celebração do contrato. Também temos um prazo de 30 dias, mas isso é para os contratos, por exemplo, celebrados fora do estabelecimento comercial, em que, por exemplo, são contratos celebrados no domicílio do consumidor. Portanto, o que é que nós temos aqui? O direito de livre resolução pode ter fonte na lei ou no próprio contrato. Há um prazo, um decurso temporal, em que o consumidor pode, por vontade própria, unilateral, exercer este direito de livre resolução sem necessidade de indicar qual o motivo ou o fundamento e sem pagar qualquer contrapartida ou o preço. Portanto, aqui aquilo que eu acabei de referir, nomeadamente também a omissão do dever de informação, se não for prestada essa informação ao consumidor, que pode exercer o direito de livre resolução ou arrependimento, esse direito de livre resolução ou arrependimento passa para 12 meses. Este prazo não é imperativo, estes prazos de 14 ou 30 dias, pode ser alargado, mas pode ser alargado mediante acordo entre o consumidor e o profissional, mas nunca reduzido. Porquê? Porque este diploma é imperativo, porque sendo imperativo tem caráter injuntivo e as partes não podem pôr prazos mais curtos, mas sim prazos mais longos do que estes que vêm na lei. Por exemplo, eu trago aqui um caso prático. No dia 7 de fevereiro de 2025, e após visualizar na televisão um anúncio publicitário, a Anitta contactou a empresa Suprema Audição com o vista a adquirir um aparelho auditivo. Este foi entregue na sua habitação no dia 9 de fevereiro de 2025, porém a Anitta pretende resolver este contrato. Pode-o resolver porque está dentro do direito de arrependimento, porque o contrato foi celebrado no dia 7, ela no dia 10 teve a entrega, portanto tem os 14 dias para exercer o direito de livre resolução. Porém, este direito de livre resolução tem exceções que vêm elencadas, por exemplo, no artigo 17 deste diploma que estamos a analisar, nomeadamente se eu trago aqui exemplos, mas se eu mando, por exemplo, fazer uma camisola, uma t-shirt com o meu nome, eu não posso exercer o direito ao arrependimento porque esse bem está personalizado. Portanto, há aqui, quando há bens que são personalizados, bens feitos à medida do consumidor, não podemos exercer o direito ao arrependimento. Mas os problemas que se colocam aqui é, nomeadamente, na inspeção e na manipulação do bem. Ou seja, o consumidor já vimos que pode exercer o direito ao arrependimento em 14 dias, se for um contrato celebrado à distância, através da internet, mas o consumidor recebe em sua casa, no seu domicílio, um bem, por exemplo, um aspirador, e quer verificar se esse aspirador funciona. E os problemas colocam-se aqui, nomeadamente na questão de saber se pode exercer ou não o direito ao arrependimento. A lei é clara, diz que pode exercer o inspecionar esse bem, mas se houver aqui uma depreciação, ele será responsável. Portanto, há muitas situações em que o profissional recusa a entrega ou recusa que o consumidor possa exercer o seu direito ao arrependimento com base na manipulação do bem, mas neste sentido nós já vamos ver que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem entendido que o consumidor pode
utilizar, ou melhor, pode usar, pode manipular para ver se esse bem está em conformidade. Portanto, nesta situação, aqui é uma das grandes lacunas e uma das grandes dificuldades que nós temos relativamente ao consumidor poder fazer a manipulação do bem e poder exercer também o direito ao arrependimento. Sabemos que, face ao ordenamento jurídico português, com a entrega do bem à transferência da propriedade, o consumidor pode usar, pode fruir e o risco corre por conta do consumidor. Mas, estando dentro do prazo do direito ao arrependimento, pode exercer esse mesmo direito ao arrependimento. Portanto, é neste sentido que vai o Tribunal de Justiça da União Europeia, nomeadamente neste acordo de 2009, em que a questão que se colocava aqui era se o vendedor, a questão que foi colocada ao Tribunal de Justiça foi se o vendedor, pode o vendedor exigir ao consumidor uma indemnização pelo uso durante o período anterior ao exercício do direito de livre resolução. A decisão do Tribunal foi que sim, mas só sobre certas condições, ou seja, o exercício do direito de livre resolução não pode ser dissuadido por ameaças ou indemnizações pesadas e pode ser pedida uma compensação proporcional pelo uso efetivo desse mesmo bem e o consumidor não perde o direito de resolução, mesmo que tenha usado, desde que esse uso não exceda o necessário para avaliar se esse mesmo produto está em boas condições. Portanto, são várias as questões que se colocam também ao Tribunal de Justiça, por exemplo, neste acórdão, em que o direito de retratação, o direito de livre resolução ou o direito de arrependimento foi colocado também ao Tribunal de Justiça para saber um tribunal regional da Alemanha colocou se um consumidor que não foi informado corretamente sobre o seu direito de retratação, isto é, direito ao arrependimento, e exercer esse direito depois do serviço está totalmente prestado, se tem que pagar alguma contrapartida. O Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que não, o consumidor não tem que pagar, mesmo que o serviço tenha sido completamente prestado, porque não tinha sido informado que existia o direito de livre resolução, ou direito de retratação, ou direito de arrependimento. Portanto, são muitas as questões que se colocam aqui com a falta de informação relativamente que é prestada ao consumidor, nomeadamente na contratação à distância, no que diz respeito ao direito de arrependimento. Peço desculpa por algum atraso meu e muito obrigado pela atenção e alguma dúvida ficam aqui com o meu e-mail e estarei sempre disponível para esclarecer alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Sérgio. Perdão pelo limite de tempo. Muito interessante sua fala, assim como de todos os colegas, mas o tempo realmente é um limite que todos temos que lidar com ele aqui, lamentavelmente. Eu quero então agora passar de imediato ao último trabalho desse painel, que é da Valéria Tavares de Santana. A doutora Valéria vai falar sobre cooperativismo e sustentabilidade do antropoceno, hermenêutica sistêmica, escuta das gerações futuras e direito micelial. Doutora Valéria, por favor. Uma boa tarde a todos. Eu vou pedir para compartilhar a tela e eu vou falar de uma parte daquilo que a gente com certeza vai estar apresentando mais adiante para considerando, né, enfim, o tempo que a gente tem por aqui. Gratidão imensa a todos os presentes, aos que estão envolvidos no trabalho, assim, é sempre sempre muito acalentador, digamos assim, né, essa oportunidade. Então, vou começar já está compartilhado? Já estou podendo? Ainda não. Ainda não? Então tá. Não, pode botar logo. Melhor, eu acho melhor eu colocar logo. Não Que o está tempo é pequeno. acontecendo. Beleza. Isso, que está escrito. Share.
Não estamos vendo tela nenhuma, doutora. O impacto da tecnologia. É um filme, a gente vai abrir com um filme, é 1 minuto. Mas é mais efetivo até esperar, porque ele compreende bastante do que a gente vai estar tratando aí. Agora sim. Não está rodando, doutora. Sim, tá dando problema que ele não está iniciando. Ele está aí, mas ele não está iniciando. Vamos fazer o seguinte, eu vou me adiantando e se a gente conseguir, é melhor, porque aí ocupo menos tempo de vocês. Então, Proporia, doutora, se quiser, uma alternativa, e pois não. encaminhasse depois o link do vídeo pelo Tá, chat. Pode ser? perfeito, pode ser, pode ser. É uma Enquanto isso, então alternativa. vamos lá. Então, a gente tem aí, primeiro, a primeira questão, e a gente está identificando dentro do painel, quer dizer, a gente tem um painel que propõe como tema o avanço tecnológico ou nas resoluções, enfim, na resolução e composição de conflitos, né? E a gente coloca o nosso trabalho, quer dizer, é como a gente costuma dizer, é onde exatamente acontece o direito micelial, entre mundos, entre tempos. Então, a gente começa a observação, o nosso ponto de observação começa um pouco antes desse processo que vai culminar na na tecnologia e antes até da resolução do conflito, quer dizer, o impacto da tecnologia no conflito em si, tá? Então, a gente tem uma abordagem que é transdisciplinar, com certeza, porque o direito micelial, ele é um construto que sai, que nasce, que se forma a partir da antropologia, a partir da filosofia, da biologia, e ele vem com alguma diferença em relação ao que a gente está acostumado a utilizar dentro da hermenêutica, né, dos textos, das normas, do jurídico, né, do mundo das leis e das normas, ele vai sair também, ele vai se inspirar, mas se inspirar utilizando saberes ancestrais e epistemologias ameríndias e afrodiaspóricas, e tendo, inclusive, a possibilidade de estar em ressonância também com o artístico e o espiritual, tá? Então, em relação à questão do conflito, a gente levanta alguma coisa que é bastante recente, né, do ano passado, que é muito importante, daí a história das gerações futuras, quer dizer, porque o direito micelial, nesse construto, já tinha a escuta da ancestralidade, mas o que a gente agregou mais recentemente é a escuta das gerações futuras por conta do que saiu, do que resultou da última cúpula para o futuro, no ano passado, que aconteceu em setembro de 2024. E a gente teve lá, no pacto, além do Pacto para o Futuro, a gente teve também a primeira declaração, enfim, o primeiro pacto, né, digital global, e, além disso, a Declaração sobre Gerações Futuras, que é a Unesco que está levando adiante. Então, a gente tem aí alguma mudança bastante significativa e que está sendo pouquíssimo falada, e que é a seguinte: nesse Pacto do Futuro, a gente tira, né,
da Agenda 2030, a preocupação principal e originária lá no início do milênio, que era a erradicação da miséria, né? E o fim da fome, e a gente está substituindo, eu digo a gente do ponto de vista planetário, né? E dentro dessa linha do multilateralismo, do como se apresenta, enfim, a gente substitui a erradicação da fome e o fim da miséria por paz e segurança. E longe aí de estar querendo, enfim, julgar ou definir se está certo ou errado, pelo contrário, a gente tem hoje pelo menos uma guerra, né, em cada continente do planeta, e é muito interessante nesse momento, justamente, a gente está falando muito sobre ética, né? E que ética seria essa que a gente está a discorrer sobre? Falamos sobre alguma coisa que está muito e absolutamente mudada e talvez a gente não tenha certeza mais do que a gente fala. Então, nesse sentido, o que a gente levanta é que esse paradoxo tem que ser resolvido de alguma maneira, de modo que a gente tenha condições de compreender, né, a gente mesmo num outro nível de consciência, utilizando para isso também o que é muito pouco falado, o objetivo de desenvolvimento interno, que a gente está fazendo um verdadeiro resgate, né, do pensar, do relacionar-se, do cooperar para agir. E junto disso tudo, a gente voltaria a ser, porque no inferno dos iguais, conforme diz Byung-Chul Han, a gente não tem espaço para um encontro com a gente mesmo. Então, o que a gente está utilizando também, uma referência de filme, que é não desse que estava para ser colocado aí, de Relatos Selvagens, é o que a gente identifica que o impacto da tecnologia foi no sentido de atomizar o indivíduo. Atomizando o indivíduo, houve primeiro uma exclusão do outro da alteridade e, posteriormente, a expulsão desse outro. Nessa expulsão desse outro, a gente perde de vista a cooperação. A gente atualmente já é resultado de pesquisas, né? A avaliação de que as novas gerações estão perdendo a capacidade de se comunicar. Então, a ideia é que a gente tenha condições de, a partir do direito micelial, a partir de um pensamento sistêmico, uma hermenêutica sistêmica, a gente tenha condições de se reencontrar. Em meio à desgovernança do ser, que a gente chama, né? A gente não tem como estar acessando qualquer parâmetro de impacto da tecnologia nesse mundo real, esperando que a gente consiga, invertendo a lógica das coisas, tipo, a gente cria as armas, essa é uma das grandes preocupações do Pacto para o Futuro, são as armas autônomas letais, são os robôs, né, que matam. A gente primeiro cria os robôs que matam e não discute o impacto, e posteriormente, através de documentos, que aí vão ser, enfim, internos e internacionais, é quando a gente vai discutir a ética sobre aquilo que já está no mundo real. Isso tem se demonstrado alguma coisa que só contribui com diversos colapsos no antropoceno. Então, a ideia é que a gente consiga pausar, né? O direito micelial nos sirva como método para a gente conseguir pausar e, como diz na Bíblia, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E é o momento, justamente, da gente discutir a conveniência antes de que a tecnologia seja colocada no ar. Porque, em colocar ela no ar, a gente vai continuar a proceder como se a gente estivesse no início do século passado, quando a velocidade de mudança era uma tal determinada, e a gente conseguia, antes dela ser proposta para uso geral, não tão geral assim, a gente conseguia estar elaborando não só qual o impacto, mas como isso seria apresentado no mundo da vida. E aí sim, a partir disso, a gente teria condições de, dentro da proposição de consenso de Habermas, estar trabalhando uma governança global efetiva e não simulada, e não simbólica como a gente está vivendo atualmente. Então, é nesse sentido a contribuição, enfim, é de estar chamando a atenção da gente não estar, como dizia Faoro no século passado, 1940, um grande jurista brasileiro,
esse ano 100 anos de Faoro, como ele dizia, que no Brasil, e isso ele falando do Brasil especificamente, embora o direito micelial tenha pretensão, como eu disse antes, é entre mundos e entre tempos, e com base em saberes ancestrais, ele não fica preso num determinado território. Mas, enfim, comentando sobre o jurídico brasileiro, ele dizia que a gente aqui, muitas das vezes, invertia a ordem das coisas. A gente fazia com que a norma surgisse de um pensamento daquele que criava a norma, e não inspirado efetivamente pelo fato social, e aí ele dizia que o direito viria das nuvens, né? E como no laboratório de Fausto, como o homem se criasse a partir da norma e não ao contrário, que é o que a gente tem feito. Uma gratidão imensa, acho que eu não passei do tempo, não. Se ficar alguma coisa e tiver oportunidade para o debate, gratidão a todos. Muito obrigado, doutora Valéria. Vejam que nós tivemos painéis aqui que atravessaram um oceano e, e esses painéis dialogaram muito, né? Se a gente for pensar, passearam por várias temáticas, mas eu acho que teve muito diálogo, porque a gente vê preocupações que passaram desde o envolvimento de inteligência artificial e acesso à justiça, tanto no civil como no criminal. A gente chegou a passar por questões relacionadas à tutela do consumidor em altíssimo nível em 2 painéis. A gente tratou de questões que envolviam a proteção de dados e também aqui constitucionalismo multinível, que é uma realidade que a Europa vive e que o Brasil não a conhece do mesmo jeito. Também aqui registro que acho que tivemos belíssimas exposições também tratando de questões envolvendo também uma belíssima exposição envolvendo também a questão societária, uma questão difícil que também não que a gente também enfrentou, né, aqui. E agora também aqui uma fala que parecia tratar de uma temática mais distante, mas vejam que não, muito pelo contrário. Uma fala que eu acho que ela amarra muito essa conversa, a fala que envolve basicamente sobre solução de conflitos também, né? Uma fala numa perspectiva mais ampla em relação ao tema. Eu digo tudo isso porque, no fim das contas, um encontro como esse é também um encontro para que as pessoas possam ouvir as vozes umas das outras, né? E eu acho que esse é o grande mérito de um evento desse. As pessoas têm que ter coragem para se expor falando, né? Apresentar suas ideias é um ato de coragem e também é um ato de coragem, né? A pessoa estar atenta, ouvindo a voz do outro, silenciando e ouvindo, né? E aprendendo. Acho que esse é algo interessante. Acho que a gente também vê aqui que talvez algumas das dores que a gente tenha na nossa realidade não sejam dores só nossas. Acho que a gente acaba aprendendo um pouco isso também. A única coisa que eu pessoalmente lamento é que, por regra da coordenação, a rigor, nós já estamos muito além do horário que teríamos para poder fazer o nosso painel. E isso não quero colocar como um problema, porque eu acho que foram exposições maravilhosas, né? Foi uma alegria muito grande poder aprender e ouvir, né? E criarmos esse espaço de trocas. Eu, pessoalmente, vou me colocar à disposição, e sei que também o Dr. Marco se coloca, para a gente poder fazer trocas. Alguns dos que estão aqui já têm maior proximidade com a gente por outros caminhos, mas eu quero, de uma forma singela, mas honesta, colocar aqui à disposição o meu e-mail, que eu estou colocando aqui direto no chat, para que, caso algum dos colegas tenha interesse em dialogar, fique à vontade de me provocar e de que a gente possa, de alguma forma, estreitar pontes. Também aqui este é um evento que tem o mérito de permitir a construção de belas pontes, né? Quero dar os parabéns a todos e a todas. Eu não sei se alguém quer fazer o uso da palavra brevemente, acho que a gente poderia fazer isso. Não sei se alguém quer fazer o uso para algum comentário sobre o painel do outro, né? Porque sobre o seu já ouvimos, né?
Bom, quero, então, assim, uma vez mais, agradecer ao Iberojur pela oportunidade que nos foi dada, né? Na pessoa do professor Fábio. Quero agradecer aqui ao Dr. Marco, que teve uma questãozinha de horário e teve que se ausentar um pouquinho mais cedo, mas ele acompanhou aqui todo o debate. Eu também fiquei acompanhando atentamente a tudo que foi dito. E uma vez mais, quero aqui que vocês se sintam encorajados, encorajadas, incentivados e incentivadas a levar adiante a produção de vocês. Faço votos de... Eu sei que alguns dos trabalhos já foram submetidos sob a forma de artigos, né? A gente recebeu o material dos resumos expandidos e dos artigos. Aqueles que já são artigos, faço voto de que sejam publicados. Faço votos de que eles sejam objeto de publicação. Por justiça, eu não falei aqui, eu falei de tantos temas e não falei do importantíssimo tema do Dr. Fabrício, tratando de uma questão que é delicada e que a questão climática e a forma de lidar com a responsabilidade civil é uma temática muito, muito, muito importante dos dias de hoje. Peço escusas por não ter feito menção, deveria ter feito menção minutos atrás. Mas eu queria dizer com palavra final que eu faço voto de que vocês elaborem seus trabalhos, documentem seus trabalhos e submetam esses trabalhos à publicação. Acho que é muito importante que vocês se sintam aqui incentivados e incentivadas a colocar suas ideias. O mundo precisa de respostas novas para os problemas novos que temos. Então, mais uma vez, agradecendo a todos e a todas, eu dou por, agora sim, oficialmente encerrado este painel. Eu vou dar mais uns segundinhos para que os colegas possam, caso queiram, copiar os e-mails, né? Muito bem, muito obrigado a todos e a todas, uma boa tarde. Boa tarde, Até a pessoal. próxima. Boa Até a tarde. próxima. Até. Boa tarde, Muito professor. obrigado. É um prazer. É. Um prazer, gente. Boa tarde, gratidão a todos. Boa tarde.